Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas. Fiel, antes de iniciar esse vídeo, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: nas recomendações do YouTube, os meus vídeos eles não são recomendados para as menores de 18 anos. Porém, eu sei, aliás, que existem aí menores que assistam ao meu vídeo, porque tem muitos pais que autorizam, porque os meus conteúdos dificilmente sai palavrão, mesmo quando a gente estressa alguma coisa. Mas de vez em quando ainda sai algo, tá? Então, neste vídeo, para você que é pai, mãe, tio, se tiver algum de menor assistindo, eu recomendo para vocês que eu não sei o que vai sair aqui, vai depender de mim, mas eu não vou garantir para vocês que eu não vou falar algum palavrão aqui, porque às vezes no calor da emoção a gente acaba falando alguma coisa, tá? Este vídeo vai ser somente falando sobre a perca da VaideBet, já é oficial, a VaideBet não é mais patrocinadora master do Corinthians ou não patrocina o Corinthians em nenhuma outra coisa. VaideBet Corinthians está totalmente desvinculado e é sobre isso que vamos falar neste vídeo. E vamos também falar sobre o Carlos Miguel, que decidiu também não renovar, mesmo o Corinthians dobrando o seu salário, aumentando o seu tempo de contrato e sua multa contratual. Logo, logo chegamos no Carlos Miguel também, tá? Então já vamos iniciar o vídeo. Gostaria de pedir humildemente para você deixar o seu like, por favor. Fiel, é de grande importância que você deixe o like, porque isso vai ajudar a plataforma a entender que este vídeo é bom e vai espalhar para mais corintianos. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Vou ficar muito feliz com a sua inscrição, você fazendo parte desta família. Certo? Fiel, o Corinthians perdeu a VaideBet, é oficial, tá? A maior patrocinadora master da América Latina patrocinava o Corinthians. Era um valor de 360 milhões de reais, válidos por 3 anos. Ainda assim, a VaideBet pagaria ao Timão 120 milhões anuais. Só que com um acordo entre Corinthians e VaideBet, a VaideBet pagava ao Timão 10 milhões mensais, que vai dar os mesmos 120 anuais e os mesmos 360 milhões em 3 anos, tá? Um patrocínio perfeito, nunca atrasou sequer uma prestação com o Corinthians, sempre andava com suas responsabilidades em dia com o Timão e o Corinthians perdeu, tá? Agora, gente, é lógico que nesse vídeo aqui a gente vai determinar os vagabundos, os canalhas, os sem vergonhas. Cara, eu vou tentar segurar o máximo, porque eu queria falar mais coisas ainda, que ajudaram o Corinthians a perder a VaideBet. Porque tem alguns canais que parece que tem medo de falar. Eu não tenho medo de falar. Eu não tenho medo de levar processo. Porque quem fez o Corinthians perder a VaideBet chama Rubão, André Sanches, do William Monteiro Alves, André Negão. Usaram o Corinthians porque eles querem destruir o Augusto Melo. E não importa se esse símbolo aqui tá na frente ou não, tá? Então eles levantaram bombas astronômicas aí e foram impactando até que o Corinthians venha perder o seu patrocínio master. E detalhe importante, eles usaram aquele desgraçado lá do Juca Kfouri para tumultuar mais ainda o ambiente, aquele vagabundo, aquele crápula daquele Juca Kfouri. Porque essas informações não foi o Juca Kfouri que deu por suas fontes, eles passaram para o Juca Kfouri a oposição e o Juca Kfouri, sendo amigo da oposição, conseguiu aí vincular tudo isso aí na mídia para destruir o Corinthians. Aliás, Juca Kfouri ele só consegue audiência quando ele é polêmico, quando ele fala mal de alguma coisa, então para ele veio a calhar. Agora, a mídia lacradora vai usar isso um tempão para prejudicar o Corinthians, porque eles se beneficiam da desgraça do Corinthians. Eles se beneficiam quando o Corinthians tem alguma polêmica. E no Corinthians é polêmica todos os dias, porque temos o maior número de torcedores da América, fiel. O Corinthians, ele é, cara, incrivelmente grande, incrivelmente forte. Então eles usam, então tudo num time que é forte, que tem uma audiência avassaladora, tudo vira assunto, tudo vira notícia. E a mídia agora vai cascar o pau aí no Corinthians, tá? Detalhe importante que eu quero trazer para vocês aqui em respeito à VaideBet. É lógico que a VaideBet ganhou visibilidade através do Corinthians. Eu mesmo nem sabia quem era a VaideBet.
Só que eu vou pregar o pau na Vaidebet aqui, que ela quis usar o nome do Corinthians para se enriquecer, para ter visibilidade. É lógico, a intenção dela é essa. Só que ela usou o Corinthians e agora não quer mais? Não, acho que não, fiel. A Vaidebet saiu porque o nome dela estava envolvido em corrupção. Se você tem uma empresa, você queria que seu nome estivesse envolvido em corrupção? É lógico que não. E eu aqui não estou criticando o Augusto Melo, porque no vídeo de ontem eu trouxe até um advogado falando aqui, eu coloquei no Viva Voz para vocês ouvirem. Eu coloquei no Viva Voz para vocês ouvirem o cara falando, depois que o Corinthians paga o intermediário, a responsabilidade dele foi arcada. O que o intermediário vai fazer depois com o dinheiro, o problema é dele. Não é responsabilidade do Corinthians. E a mídia e a oposição pegou isso tudo e fez virar uma bomba, como se o Augusto Melo estivesse envolvido em corrupção. Como se o Augusto Melo estivesse desviando dinheiro da instituição do Corinthians. Então isso veio a calhar. A Vaidebet não quero meu nome envolvido em corrupção, porque a mídia fez questão. Aí é notícia todo dia. Aí todo dia tá lá. Presidente do Corinthians, tal, laranja, Pató de Edna, lá de Peruíbe, nem sabe quem é a empresa. Aí começou o nome da Vaidebet, foi vinculando a mídia. Aí, pô, opa, peraí, eu não quero a minha empresa envolvida em corrupção. E eles usaram uma cláusula contratual que qualquer indício de suposta corrupção, ela pode rescindir o contrato automaticamente. O Corinthians sem direito a nada, tá? E ainda por cima, se a Vaidebet entrar com um processo contra o Corinthians, é causa ganha ainda. Porque aí do Corinthians vai ter que pagar sobre esse escândalo aí que veio vincular o nome da empresa, tá, fiel? Então, esses vagabundos, esses canalhas, esses sem vergonha, que eu já citei o nome aqui, fizeram com que tudo isso aconteça. Agora, o Corinthians, ele é grande demais por si só. Vão aparecer outras empresas? Claro que vai. Só que não vai ser tão fácil assim como muita gente acha. Porque a partir do momento que a sua empresa é envolvida em escândalo, em corrupção, outras empresas de grande valor financeiro vão ficar com medo de patrocinar. É a mesma coisa do Corinthians queimado no mercado da bola para contratar. O Corinthians não tem que ir lá dar adiantamento, assinar 1000 cláusulas contratuais. É a mesma coisa de uma empresa querer vir patrocinar o Corinthians depois de ter a empresa passada ter o seu nome envolvido em corrupção. Então as empresas ficam com o pé atrás. Mas é lógico que a torcida do Corinthians é o nosso maior bem, é o nosso bem precioso e ela gera aí muita receita, porque a empresa que colocar o seu nome master no Corinthians vai gerar também muita visibilidade. Eu acredito que o Corinthians deve fechar com uma empresa sim, em breve, porque o Corinthians é muito grande. Só que jamais pelos mesmos valores, esquece. Esse patrocínio que o Augusto Melo conseguiu, dificilmente o Corinthians vai conseguir outro igual. Então eu creio aqui com todas as minhas forças que vai aparecer outra empresa pela grandeza do Corinthians, mas jamais com os mesmos valores propostos, tá, fiel? Então, o Corinthians perde o maior patrocínio master por causa desses vagabundos, por causa desses crápulas. E eu vou citar o nome de novo porque eu não tenho medo, tá? Juca Kfouri, desgraçado sem vergonha. André Negão, Rubão, Duílio Monteiro Alves e André Sanches. O Augusto Melo tem culpa, sabe no quê? De pôr esse vagabundo desse Rubão como diretor do Corinthians. Jamais ele deveria ter feito isso. Errou, ele mesmo admitiu que errou. Rubão não faz mais parte. Só que a gente tem que aprender com os erros agora e não cometer novamente, tá? O Augusto Melo imediatamente já tem que fazer uma coletiva de imprensa, explicar a saída da Vaidebet, tem que pôr tudo ímpar, porque o Augusto Melo está muito recuado, na minha opinião. Ele tem que tomar a frente, não através de nota oficial. Ele tem que vir a público. Ele tem que vir a público e falar o que está acontecendo, dar uma explicação para o torcedor do Corinthians, porque aqui eu também não vou ficar pagando pau para o Augusto Melo, não. Eu protejo ele, vocês sabem. Todos os vídeos meus aqui eu blindo a presidência do Corinthians, porque eu acho que ele foi o único capaz de tirar renovação e transparência de lá, que de renovação e transparência não tem nada. Foi o único que tirou essa corda de lá, mas ele tem que virar público. Ele tem que soltar o relatório do Ernest Young, ele tem que chegar a público e explicar para o torcedor do Corinthians o que está acontecendo, o porquê que isso aconteceu, não através de notas oficial. E fiel, o Corinthians se propôs a Vaidebet no primeiro indício de rescisão que contrataria uma empresa terceira para averiguar toda
essa situação, tá? Porque o Corinthians realmente não tem culpa sobre o que aconteceu com essa rescisão de contrato, tá? Então, para você torcedor que se pergunta, cara, o que está acontecendo com o meu Corinthians, envolvido em corrupção, time não ganha título há 5 anos, 880 milhões arrecadados em 2023 e é o time que mais deve no Brasil. O que está acontecendo com o Corinthians, fiel? O Corinthians, ele é uma máquina de arrecadar dinheiro. O Corinthians está 5 anos sem títulos porque ficamos 16 anos numa administração pífia, numa administração de vagabundos, numa administração de sem vergonhas, que nunca mais deve voltar ao poder do Corinthians. Então o Corinthians agora, depois de 16 anos, que conseguiu um cara honesto, que conseguiu um cara que vai trabalhar em prol do Corinthians. Só que isso vai gerar muita repercussão, porque a oposição não quer perder o poder e eles querem voltar ao poder a qualquer custo, tá? Fiel, eu vou até encerrar esse assunto da VaidBet. VaidBet não é mais patrocinadora do Corinthians, tá? Qualquer novidade que tiver referente a outros patrocinadores, vou trazer para vocês. Só que eu quero trazer uma informação importantíssima para vocês. Esse patrocínio que o Corinthians perdeu vai influenciar diretamente no mercado da bola que se abre o mês que vem, tá? Porque é uma coisa você negociar com jogadores sabendo que você tem uma receita de 120 milhões anuais. Uma coisa é você negociar com jogadores sabendo que você não tem mais essa receita. Tá? Isso implica até no pagamento de salários dessas novas contratações que viriam. Então impacta sim diretamente no mercado da bola do Corinthians. O Corinthians não vai conseguir arrumar uma patrocinadora em tempo recorde, faltando um mês para abrir o mercado da bola, menos de um mês, em tempo recorde já começar a entrar verbas da empresa antecipada para realizar contratações. Acredito que o Corinthians vai trazer sim, mas impacta diretamente aí nas contratações do Corinthians no meio do ano. Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Fiel, quero trazer informação rápida aqui para vocês sobre o Carlos Miguel, porque o Corinthians estava praticamente renovado com o Carlos Miguel. Carlos Miguel hoje ganha 250 mil no Corinthians. O Corinthians ofereceu um salário de 500 mil reais para o Carlos Miguel, aumentou o seu tempo de contrato e sua multa contratual, tá? Só disse para vocês no último vídeo que faltava só aquela bendita assinatura do goleiro. Ou maldita assinatura que fez com que o Lucas Veríssimo saísse do Corinthians, que fez também com que o Mateuzinho aí tinha voltado para o Flamengo e depois que ele retornou para o Corinthians, e agora o Carlos Miguel está fazendo jogo duro para a renovação de contrato. Detalhe importantíssimo aqui que eu quero trazer para vocês. Carlos Miguel está fazendo jogo duro porque sabe que o Corinthians não tem mais o Cássio e agora ele é o goleiro titular, ele é uma das nossas esperanças, um cara que pode fazer história no Corinthians. Já vimos a qualidade do Carlos Miguel na ausência do Cássio, ele como titular, e aí ele está fazendo aí um charminho para renovar com o Corinthians. Então, Carlos Miguel, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Jamais esse vídeo vai chegar até você, mas pelo menos o torcedor do Corinthians vai ouvir. Cara, o Corinthians ele é maior que o Cássio. O Cássio, que é 1 milhão de vezes maior que você, foi embora. Se você estiver fazendo graça, irmão, vaza, tria. Pega a sua mochilinha e tria, irmão. Você acha que o Corinthians vai diminuir a sua grandeza por causa de você? A gente vai lá e contrata outro goleiro. E eu tô bravo mesmo, filho. Eu tô nervoso mesmo. O Corinthians vai lá e contrata outro goleiro. Por tudo que está acontecendo com o Corinthians, envolvido em corrupção, perdendo seu maior patrocínio master, e você fazer charminho para renovar, que corintiano que você é, seu... Cara, pega suas coisas e tria. Eu sei que muitos vão falar que, corintianeiro, mas eu falei para você que não devia ter mandado, que o Cássio não devia ter saído. Cara, o Carlos Miguel foi titular do Corinthians por merecimento. Carlos Miguel foi titular do Corinthians porque ele estava catando muito mais que o Cássio e provou isso. Porque nos jogos do Corinthians, cara, ele é um monstro, ele está fazendo ótimas defesas, ele provou que é melhor do que o Cássio. Pelo menos no atual momento, não de história jamais. Então ele estava merecendo ser titular. E não é por causa disso que o Carlos Miguel é culpado pela saída do Cássio. O Cássio saiu porque ele é um ignorante e não aceitou o banco de reservas. Se acha a última bolacha do pacote aí, tá? Aliás, a instituição do Corinthians merece respeito. Que o cara saísse pela porta da frente, igual o Marcos saiu no Palmeiras, igual o Rogério saiu no São Paulo. Não, o Cássio saiu porque não aceitou perder a titularidade.
É meu ponto de vista, doa quem doer, isso não me faz menos corintiano. Estou sendo realista e expondo a minha opinião. Já o Carlos Miguel mereceu estar no gol do Corinthians. Só que agora, como não tem mais Cássio e como não tem um goleiro à altura no banco de reservas para substituir o Carlos Miguel, lógico que ele quer aí ganhar o maior número possível que ele puder extrair do Corinthians. Tá dando indícios agora que não vai renovar e o Corinthians podendo perder o Carlos Miguel. Cara, como eu disse para vocês aqui, o Corinthians é maior que qualquer goleiro, que qualquer jogador que já tenha passado, qualquer jogador que já foi ídolo do Corinthians, a instituição. Isso aqui, ó. Isso daqui. Ninguém tira do Corinthians o seu maior patrimônio, que é a torcida. Isso ninguém vai tirar do Timão. Seu maior patrimônio é a torcida do Corinthians. Isso ninguém vai tirar, irmão. Isso o Corinthians vai ser o maior do Brasil sempre, porque tem a maior torcida da América, tá? Então, Carlos Miguel, se você não estiver satisfeito, porque o Corinthians já dobrou seu salário, você quer mais o quê, cara? Você quer que o Corinthians pague 1 milhão por mês? Impossível. Então, se você não está satisfeito com os valores propostos para você, pega e vaza, porque corintiano você não é. Por tudo que o Corinthians está passando, você ainda está fazendo esse escândalo para renovar, pega suas coisas e tria, que tenho certeza que o Corinthians vai no mercado da bola e trazer um grande goleiro também. Agora, se você ficar, é muito bem-vindo, porque para mim você é um monstro de goleiro, você, dentro das 4 linhas aí, você cata muito. E é lógico que o Corinthians só tem a ganhar se você ficar. Mas se estiver fazendo muita graça, pega seu rumo e tria, porque o Corinthians é muito grande perto de você, tá? Fiel, as informações que eu queria trazer sobre a VaidBet é isso. Sobre o Carlos Miguel também. 18 horas tem mais vídeos para vocês aí, cheio de informações do Corinthians. Peço humildemente para você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal. Muito obrigado por tudo e vai Corinthians!